Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa um pouquinho diferenciada do nosso meio, né? Sempre vem o pessoal do pedal, da corrida, mas hoje também trouxe um esportista aqui para conversar conosco. É um pouquinho diferente, mas vocês vão gostar do nosso bate-papo de hoje, garanto. Pode ter certeza disso, tá bom? Nos apresente aí para nós, por gentileza, meu amigo. Gratidão, professor, pelo convite, Oh, o prazer foi pela nosso. oportunidade também. Meu nome é Gilberto Silva, sou mestre de Kung Fu há apenas 2 anos como mestre, Como mestre. mas treino desde os 15 anos de idade. A vida toda. Praticamente a vida toda, na mesma academia, em Santo André, na rua Santo André 662. Tá. Gilberto, Kung Fu. Fala para nós um pouquinho o que. Mas você se apresentou muito rápido, né? Mas depois a gente volta a falar mais um pouquinho, tá bom? Ok. Fala para nós o que é o Kung Fu? Essa é a pergunta que eu faria assim. Eu vou dizer para você, eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria que você falasse assim: ó, o Kung Fu é isso. Vamos lá, vamos ver se você consegue resumir. Kung Fu não é uma receita de bolo que vem pronta, Ok. é até complexo. E essa visão que nós temos dos filmes, por exemplo, revistas, filmes, Bruce Lee? às vezes foge da realidade, Ok, tá? ok. Mas o Kung Fu, ele é uma arte marcial, tradicional, filosófica, com disciplina, hierarquia, e ela é voltada, em princípio, para a saúde e qualidade de vida. Ok. Então ela pega o físico e o mental. Físico, mental, espiritual. Espiritual também. Não é uma conotação religiosa. Perfeito. Não chega perfeito. a tanto. Mas nós temos que unir corpo, mente e espírito. E alma. Senão acontece de ficar muito artificial, muito superficial, robótico, que eu falo. Não fica uma coisa natural. O Kung Fu também é voltado para a defesa pessoal. Ok. Muitos entendem, ou por falta de conhecimento até, não, o Kung Fu é apenas coreografias. Não, jamais. E eu sou prova viva disso na minha antiga profissão, já aposentado, Ok. nós vamos falar sobre isso. Vamos sim. Eu usei muito o Kung Fu para me defender também. Uma defesa pessoal. Sim. Tá ok. Academia é lá em Santo André, continua lá em Santo André. Tem um local específico, uma academia. Quanto tempo existe essa academia em Santo André? Academia Tai Chi, de Yoga e Kung Fu. Ela foi. Tem yoga também na. Tem Yoga, Tai Tá. Chi e o Kung Ah, Fu. ok. Nosso grão-mestre, saudoso Chiu Pinlock, falecido há 16 anos. Você se emocionou, que é uma pessoa muito marcante na sua vida, pelo jeito. Bastante. É o nosso pai marcial. Ok. Eu posso dizer da década de 80 para cá. Eu iniciei o treinamento em 1982, aos 15 anos de idade. E aos 17, como instrutor, comecei a ajudar e dar aula na rua Santo André, 662, Vila Assunção, em Santo André. Mas o nosso grão-mestre, Chiu Pinlock, e os mais antigos podem até detalhar melhor a vivência que tiveram com ele. Porque quando eu cheguei na academia, já existiam professores. E nós Ok. tínhamos aulas com os professores Ok. e também com o mestre. Mas o nosso grão-mestre chegou no Brasil na década de 60, Ele é japonês? chinês. Chinês. Ele é chinês de Cantão, sul da China. Sul da China. Sul da China. E ele chegou em 1961, salvo engano. E em 1969 ele já com a academia formada. Não na Rua Santo André. Na Rua Santo André, salvo engano, ela está desde 1979, Poxa, no mesmo local. no mesmo local. É a academia mais tradicional que nós temos na região. E A até Rua Santo André é ali perto da Matriz, não é? Ali perto da próximo Matriz. da Igreja Matriz. Perfeito, perfeito. Justamente, ali na Vila Assunção, próximo, a gente fala Igreja Rosa, Igreja Rosa, né? né? A Igreja Rosa. Porque nós confundimos a catedral ali do Carmo com a Matriz, né? A Matriz não, a Matriz é a Igreja Rosa, que é lá Justamente. Sim. na Vila Assunção, né? Perfeito. E é muito interessante porque o nosso grão-mestre,
Chiu Pinocchio, em memória. E também aproveitando, gostaria de falar a respeito do Li Wai-in, que é o mestre Li Wai-in, que seria o irmão dele, não o irmão consanguíneo, Tá ok. mas por afinidade. Então, sempre que eu cito o nosso grão-mestre, eu procuro também citar o mestre Li Wai-in, Ok. porque sempre esteve junto na academia e na estruturação do estilo Fei Rock Pai. O nosso grão-mestre, junto ao mestre Liu Wai-in, eles nos ensinaram o seguinte, que o Kung Fu é uma arte para a qualidade de vida, para a saúde, e que nós não devemos vender a arte marcial. E os professores que lá estão hoje, veja bem, eu comecei em 1982, em 1987 ele me graduou faixa preta, eu continuei treinando e dando aula. É que eu não queria entrar já na profissão, né? Mas não tem como não falar. Tá bom. Fique à vontade, Gilberto. Aos Gilberto. 20 anos eu ingressei na Polícia Militar, Ok. onde eu trabalhei 27 anos. Quando, em 1997, eu fui graduado, eu fiz o curso de sargentos, eu ainda continuei na academia, treinando e dando aulas, mas as atribuições de sargento na Polícia Militar me tomaram um bom tempo. E eu comecei a me afastar um pouco da academia. Mas eu treinei ainda até 2008, que foi a data, né, o ano que o nosso grão-mestre faleceu. Tá. Você disse que você começou com 15 anos de idade. Sim. Correto? Mas assim, hoje, vai, por exemplo, você recomendaria para uma pessoa jovem como eu, de 60 anos, para começar o Kung Fu? Tranquilamente. Tranquilamente. Tá, então não tem idade para começar. Não tem idade para começar. Ok. De acordo com as suas características, ok, a aula existe uma padronização. Ok. Mas ninguém vai exigir além daquilo que o aluno pode também desenvolver. Jamais. Isso é humanamente impossível. Eu não posso, por exemplo, se eu faço 100 flexões, não é mais isso a minha realidade, né? Eu também não posso exigir que o aluno faça 100, mas eu tenho que motivá-lo. E eu vou tirar o melhor de cada aluno de acordo com as suas próprias características. Quer dizer, cada um com a sua limitação, limitação entre aspas, né? Mas vai ter um treinamento adequado para aquela pessoa. Justamente. Ah, perfeito, perfeito. E o que é isso daqui, o Gilberto, que você trouxe aqui para nós? Esse é o nosso... Se você quiser mostrar para a câmera... Esse é o diploma que eu fui intitulado mestre, fevereiro de 2024. Eu fui intitulado mestre, é estranho falar, né? Não pelo meu grão-mestre, mas pela Associação Cultural Desportiva Tai Chi Chiu Pinocchio e os mestres que lá estão. Ótimo, bacana. Pela história, pelo legado, pela dedicação durante todos esses anos, porque... Mesmo eu me afastando um pouco da academia em 2008, 2009, porque eu tive mais atribuições, foi onde eu assumi um pelotão de força tática no 10º Batalhão em Santo André. Mesmo assim, a gente continua treinando e trabalhando em prol da própria academia. Aliás, ressaltar, como eu estava falando, o trabalho que nós, professores, fazemos na Academia Tai Chi é um trabalho voluntário. Ok. Professores de Kung Fu não recebem para dar aula. Por isso que o nosso mestre falava, não venda a sua arte marcial. E nós estamos lá tentando retribuir, contribuir com tudo que o nosso grão-mestre nos deixou. Vocês têm alguma ação social lá na academia? A ação social, hoje, atualmente, diretamente, não. Mas nós estamos dando ênfase. Um projeto aí. Projetos para poder direcionar a própria academia, a própria associação que a sede é na academia, voltada a entidades beneficentes e outros segmentos. Então a ideia, veja se eu entendi, Gilberto, porque você, para deslocar às vezes o grupo, é um pouco complicado. É mais fácil você deslocar um do que deslocar 10, óbvio, né? Sim. 1 para 10. Então a ideia é que vocês, por exemplo, alguma instituição que tem adolescente, alguma coisa nesse sentido, ou não sei, ou
indiferente, uma instituição que gostaria de fazer uma parceria com vocês e vocês iriam até essa instituição? Essa é a ideia? É mais ou menos essa configuração? Então, o que seria o ideal? Né? Tá. Por intermédio da própria prefeitura, Perfeito. vai intermediar com as entidades, escolas que nós temos na região de Santo André, até o Grande ABC, por que não? E o ideal seria que a própria prefeitura deslocasse, fornecesse o meio de transporte Perfeito. para levar até a academia. Nós estamos ainda estudando tudo isso com a nova diretoria da associação. Perfeito. Eu estive presidente da associação até maio do ano passado. Só que hoje existe uma nova diretoria, mas eu não perdi o vínculo, estamos sempre em contato e essa é nosso projeto, podemos dizer assim. Tá legal. Porque fica difícil até, por exemplo, como eu falei a respeito, o próprio professor de Kung Fu, ele também tem a sua vida profissional e particular e pessoal. Uma vez que não recebe para dar aula, não é o bico, né? Como você é da Polícia Militar. Isso, seria um extra. Seria o extra aí, o bico. Justamente. Tal. Apesar que nós temos, sim, do estilo e outros estilos de Kung Fu também, que tem que se manter, né? Tem que se manter. Né? Que trabalham e vivem das artes marciais. Não é o meu caso. Sim. Eu, além de policial militar também, já posso entrar numa outra profissão. Que quando estava encerrando a carreira, cursei Direito e me formei advogado. Então, sou advogado. E agora, atualmente, né? Então, são duas áreas que me fizeram buscar também, e desculpa a emoção, meu saudoso pai faleceu tem pouco mais de um ano. É recente, pai recente. Natural, né? Uhum. E até por ele, eu busquei me formar numa faculdade, num curso superior. E interessante, quando eu recebi a carteira da ordem, foi meu pai que me entregou a carteira da ordem. Poxa vida. Na OAB, na 38ª subseção de Santo André, onde eu sou inscrito. E também hoje eu sou o gerente do restaurante Palácio Taishi. Que é da mesma é o mesmo grão-mestre. Mesmo segmento, mesma família, vai. O grão-mestre... Não sei se é dessa forma que eu posso me referir. Ele, desde a década de 60, 70, ele teve pastelaria na Oliveira Lima, em Santo André. Ele teve bem atuante comercialmente, então, no município de Santo André. E teve agência de turismo, o próprio restaurante Palácio Taishi. E essa veia de comércio também, até em homenagem ao meu pai, porque meu pai, ele, foi boia fria, eu nasci na cidade de Marília, né? E meu pai foi boia fria, estudou até o 4º ano do primário apenas, minha mãe só até o 2º ano do primário. Mas depois que ele trouxe a família, eu fui criado no Grande ABC, Santo André e Grande ABC. Toda a nossa família foi criada ali. E o meu pai teve também alguns comércios, e nós trabalhamos com ele. Você mora em Santo André, né? Justamente, resido em Santo André. Quer dizer, a vida, o lastro em Santo André. E é muito gratificante estar atuando também, né? Porque as pessoas podem pensar, mas subtenente da Polícia Militar, advogado, instrutor de tiro, mestre em Kung Fu, tenho docência do ensino superior também, né? Pós-graduação, e hoje gerente do restaurante Palácio Taishi. Poxa vida, muito gratificante. Poxa vida, é muito bacana, né? A trajetória, né? Trajetória de vida. A trajetória de vida, porque na realidade fica claro que você tem uma paixão muito grande pelo Kung Fu. Fica claro, está claro. Sim. Só que você teve que também se manter, né? Família, né? Filha, quer dizer, você tem que pagar as contas, uma né? filha, então, bem casada, graças ao bom Deus. Poxa, que maravilha. Eu tenho um neto de 14 anos. Poxa vida. E meus praticam também o Kung Fu ou não? O neto foi para outra arte marcial. Tá. Ele pratica jiu-jitsu. Ah, tá. Mas tem a ver também, não tem? A ver também. E meus 2 filhos, um de 21 anos e o outro de 15, né? O Lucas e o Diego. Meu neto é o Pedro, minha filha é a Bárbara. E o meu filho de 21 anos, o Lucas, ele já é faixa preta de Kung Fu. E o caçula, com 15 anos, ele está trilhando o mesmo caminho. Então, aliás, há 2 semanas, eles participaram de um evento que teve em Ribeirão Pires. E foi muito gratificante vê-los
na mesma apresentação. Mas tem uma pergunta aí que eu sempre faço. Você que empurrou ou eles que foram? Jamais. Ou eles que foram? Jamais. Eu posso ter influenciado... Direcionado, sim, ó, vai por esse caminho que esse caminho é legal. sim, postura, compostura, direcionamento. Uhum. Mas não, ó, eu nunca vou obrigar, por exemplo. Não, você tem que treinar o Kung Fu. Tá. Você tem que Porque pra esse aí time. perde a essência, né? Justamente. A A gente procura direcionar e dar o melhor caminho. Sim, Mas a sim. escolha é deles. Tem que ser dele, porque senão ele também perde, eu diria assim, talvez perde um pouquinho da essência, né? Justamente. Porque é lógico, que eu penso que a função dos pais é direcionar os filhos, porque na realidade o filho novo, né, ele não tem uma vivência que você tem. E jamais você vai querer algo ruim para os seus filhos. Jamais. Sim. Você não vai direcionar seu filho para uma coisa que não é legal. Você tende a tendência é colocar no legal. Agora, sabe, colocar ali aquela pressão toda para que ele faça, talvez não obtenha aí o resultado, né? A gente costuma falar que o tiro pode sair pela culatra, O né, tiro. professor? Tá. O resultado pode não ser aquele desejado. A gente traz uma formação, primeiro, educação de berço, família. Ok. Família, o Depois respeito, a religião. né? E todos nós temos a nossa religião. Eu entendo que não existe religião melhor ou pior, são caminhos. Tá? Eu sou católico, então tem a educação de berço, a religião, no meu caso as artes marciais, depois o militarismo, também serviu tiro de guerra em 1985, com 18 anos. A polícia militar, da onde eu tirei meu sustento, né, e formei a minha família, graças ao bom Deus, e a faculdade de Direito. E isso, o pai, o professor, o mestre, nós temos que ser modelo e exemplo. Sim, passar o que nós temos de melhor. Exatamente. Eu sempre digo que as palavras comovem e o exemplo arrasta, né? Justamente. Então essa é a grande máxima, que não adianta nada você falar, e é isso. Agora o exemplo, né? Eu tenho uma formação também, não igual à sua, eu sou bem mais pouco mais. mas eu sou formado em engenharia, né? Sou engenheiro e também sou advogado. Quer dizer, mas foi... Cara, a minha família, a origem da minha família não é muito diferente da sua. Não é muito diferente. Porque, na realidade, são décadas, né? Então, nós viemos da década de 60 e tal. Então, lá dos nossos pais, da década de 40, 50, era a realidade deles, né? A realidade dos pais naquela ocasião era colocar comida em cima da mesa. Já era uma vitória, né? Já era uma vitória. Justamente. Então você vem mudando, vai modelando de acordo com o tempo. Mas a minha família é igual a sua. E para estudar foi do mesmo jeito. Parabéns. Não foi diferente. Eu imagino também o quão foi difícil para você também estudar. Se não for, por exemplo, aí tá o exemplo, né? Aí eu acho que é o exemplo, né? Modelo e exemplo, justamente. O que arrasta, né? Sim. Você não fica falando, vai lá estudar. Não, amiguinho. Eu sei como é que é. O senhor falou muito bem, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida nenhuma. E pro lado bom, e infelizmente também pro lado ruim também. Então eu costumo dizer assim, nós temos que ensinar realmente o que é o correto, o que é o certo, e também mostrar, ó, não vá por aqui, que isso aqui também é ruim. Pelas experiências de vida, né? Justamente. Na condição de policial, ainda mais você como policial, você vivenciou coisas que você... 27 anos atendendo ocorrências. Imagino. Cada uma mais escabrosa do que a outra, né? Porque na rua você tá suscetível a tudo, né? Aliás, não só coisas ruins, né? Não, porque tem coisas boas também. Eu também tive a grata satisfação de participar de 6 partos. 6 partos? 6 Puxa partos. vida. E aí então, o pessoal fala... Então coloca também, olha, policial militar, advogado, Parturiente. parteiro. Parteiro. Parturente não, parteiro. E no caso, as pessoas perguntam, mas você fez o parto? Não, o parto natural você não faz, ele acontece. Você ampara. Você ampara. É tudo muito gratificante e interessante, né? A gente pensar em tudo isso.
E em falando sobre a profissão e o quanto eu trabalhei na Polícia Militar atendendo ocorrências, vem de encontro tudo que nós aprendemos na defesa pessoal. Porque no policiamento existe uma progressão de meios. Uso progressivo de meios, de força. De força. Você não pode chegar numa ocorrência, veja bem, e aqui também não é o dono da razão e da verdade, muito pelo contrário. Cada caso é um caso, tem que ser analisado muito bem. Você não vai chegar efetuando disparos. Depende. Eu tive ocorrência ali mesmo na rua Coimbra, próximo ao cemitério da Vila Pires, em 2002, salvo engano foi. Um gerente do banco estava sendo vítima de sequestro e nós chegamos e os indivíduos efetuaram disparos na direção da viatura e nós revidamos e, infelizmente, 3 indivíduos faleceram, vamos dizer assim, tá? Infratores da lei, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que chegar numa determinada situação, ocorrência e primeiro verbalizar. Você verbalizou o que você tem para resolver a situação. Você tem a algema, você tem a tonfa, você tem o gás-pimenta, que é o óleo resina de capsicum, e a taser, que o pessoal fala arma de choque, né, que são impulsos elétricos, e também arma de fogo. Mas você tem a defesa pessoal, que é a arte marcial. Então, o Kung Fu realmente me protegeu. E muito. Durante 27 anos, eu também usei muito o que o nosso grão-mestre nos ensinou para a defesa própria. Na realidade, você utilizou, vamos colocar como uma ferramenta, né? Sim. Você colocou, tem essa ferramenta, essa, e tenho mais essa ferramenta. Justamente. Então, quer dizer, para você estava, vamos dizer assim, bem mais preparado, vamos dizer assim, um preparo maior. Porque, na realidade, são as emoções, né? As emoções, sim, adrenalina, as emoções é que determina muitas situações como essa daí. Justamente. Como você já tem esse ensinamento do Kung Fu, eu acho que fica mais... Eu imagino, né, que te dá até uma confiança maior, porque você tem ali vamos dizer assim, uma ferramenta, como eu disse, né? Uhum. Não sei se ferramenta é o nome correto, não, sim, mas você pode utilizar de um recurso, né, que você tem ali que está na sua manga, vamos dizer assim. Ó, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho, vamos por outro caminho. Sim, justamente. E eu costumo dizer também, nas aulas, é interessante que eu consigo atrelar e agregar a minha formação militar, as artes marciais e a advocacia, o direito. Sim. Porque legítima defesa, o que seria legítima defesa? É repelir agressão injusta, atual e iminente. Sim. A partir daquele ponto que você já se defendeu, você continua, eu ensino isso para os alunos também. É o caso da legítima defesa? Legítima defesa. Se você fizer a mais, você já está transgredindo. Você vai responder pelo excesso. Pelo excesso. Isso é fato. E o interessante também é, para você não ser pego de surpresa, e não existe fórmula mágica, né? Não é assim, isso aí funciona. Não. Imagine o seguinte, é o que eu faço. Eu estou sempre em desvantagem. Ok. Sempre. Tá, ok. O indivíduo ou os indivíduos estão sempre em vantagem. Ok. Ou vantagem numérica, ou com armamento. Eu sou o mestre de Kung Fu. Ok, mas e se ele também é outro mestre? E treina mais tempo do que eu? E não existe arte marcial melhor ou pior. Ok. Existe o melhor praticante. Tá? Perfeito. E isso, maior empenho, né? Meu entendimento. Ok. É meu entendimento. Então, se eu imaginar que eu estou sempre em desvantagem, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer algo. Tá, porque você tem o seu oponente, né? Então, quem que é o oponente, né? Justamente. Se você se achar que é melhor do que o oponente... O nosso grão-mestre, talvez eu talvez eu não consigo me recordar realmente da frase, né? Que nós tínhamos até na academia. Seria mais ou menos assim. Se o adversário é inferior a ti, por que brigar? Seu adversário é superior a ti, por que brigar? Se os adversários se equivalem, os dois entenderão e não haverá briga. Então, em hipótese alguma, vai ter briga. Se seguir isto, eu entendo que muita coisa é evitada.
É porque hoje analiso assim, a gente, é comum, né, ver no noticiário briga de trânsito com coisas muito, até coisas assim, se você analisar naquele momento, naquele calor, é coisa até insignificante, mas as pessoas andam, parece que muito próximas de dar um, sei lá, um surto, alguma coisa, tá muito. Eu não sei se a opressão da sociedade como um todo, a insegurança pública, é um conjunto de fatores, né? Não é uma coisa só. E a pessoa parece que está faltando só uma coisinha. É a gota d'água, né? Gota d'água. Transbordar. Então, eu acredito que um indivíduo que tenha um treinamento, como você teve, como mestre, vocês têm uma condição de, sabe assim, ter um pouquinho mais de parcimônia, tal, Perfeito. Analisar um pouquinho mais a coisa. Mas somos humanos. Mas é humano. E o sangue corre nas veias, então eu não sou perfeito. Isso é verdade. Mas o que o senhor falou, professor, tem tudo a ver. Hoje a população, o ser humano, ele vive num estresse muito grande. As obrigações financeiras, as obrigações com a família, o trabalho, a cobrança, o dia a dia, o trânsito. Psicossocial, né? Então é importante ter uma válvula de escape. Por que não as artes marciais? Entendi. Descarregar ali essa energia numa determinada, né? Uma determinada coisa que faça bem, né? Sim. Que faça bem. Gilberto, você tem uma boa experiência, você está falando aqui do equilíbrio, né? Através do Kung Fu, pela sua vivência como policial militar. Como você enxerga a segurança pública? E você, é óbvio que você não vai ter uma varinha de condão para resolver todos esses problemas. Mas assim, o que você acha que poderia melhorar um pouquinho? Não resolver, porque resolver eu acho que não é que é impossível, Sim. mas é muito difícil. Mas assim, para atenuar um pouquinho, porque o grande problema é a sensação de insegurança, né? Que nós vivemos. A sensação nossa, é terrível. O senhor falou muito bem. Sensação de segurança. Sim. É isso que o ser humano precisa. Sim. Óbvio, precisa da segurança, mas também precisa ter a sensação de segurança. Isso. E eu confesso que é uma pergunta muito difícil Não. de ser respondida. Não existe a fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica. Já tirei até a carga da pergunta. Não existe a fórmula mágica. Mas eu entendo que, primeiro, valorização do ser humano. Ok. Mas qual ser humano? Primeiro, o ser humano que está atuando na linha de frente, o agente de segurança. É o agente de segurança pública? Sim. Mas só o agente de segurança pública? Em quais esferas? Municipal, estadual, federal. Mas também voltado à segurança privada. E além disso, como o senhor muito bem falou, envolve fatores. A solução não está apenas, como dizem, não, é a polícia militar que tem que resolver tudo. É a polícia federal que tem que resolver tudo. É a guarda municipal que tem que resolver tudo. Estão mal preparados. Não é isso. Nós temos que pensar nos outros segmentos também. A formação base. Qual a formação base? A criança, o adolescente. Nós temos que preparar o cidadão do futuro também. Mas, Gilberto, nós precisamos da solução para agora. Só que existe uma teoria que chama a teoria do bambu. Porque você vai envergando. Então, onde nós chegamos hoje? Inversão de valores, ética, moral, família. Infelizmente. Respeito dos pais. Se agora você solta esse bambu, ele vai parar no meio? Não. Ele vai e volta até ter um equilíbrio. Então, eu entendo que ainda a solução tem que começar agora. Já era para ter começado. Não é uma coisa imediata. Não é imediata. Vai algum tempo e muito tempo. Mas eu entendo que envolve, sim, a valorização do ser humano como um todo. O lado religioso, esportivo, lazer, social, segurança pública, o trabalho, a valorização e dar meios para aquele pai de família produzir o sustento da família.
Não viver apenas de, e não é uma crítica, apenas de auxílios, mas ele ter um subsídio, ele ter uma formação, ele ter uma capacitação para poder ele gerir a família e ele contribuir com a sociedade. E a gente tem que pensar da seguinte forma: qual o nosso papel na sociedade? Será que todo cidadão reflete dessa forma? Ele olha no espelho e fala: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a vida do meu vizinho, de quem está na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Na realidade, eu acredito que nós teríamos que passar por um processo de sair da indignação, porque só ficar indignado não resolve, né? Justamente. A indignação por si só não vai acontecer nada. Temos que ir da indignação para a ação, ok? Isso, mas- Descer do muro. Então, mas essa ação, eu falando da ação, não é uma ação de querer resolver o mundo, é resolver de onde você está ali, o que você pode fazer para o bem das pessoas que estão ao seu lado. Justamente. Ao seu lado. Não é querer resolver o problema do mundo. Não, perfeito. Eu costumo... Veja bem, onde que nós vamos atuar? Eu resumo da seguinte forma: nós vamos atuar onde nossas mãos alcançam. Perfeito. Agora, nesse momento, onde nós vamos atuar? O senhor na sua caneca, eu na minha caneca, né? Eu posso atuar aqui, próximo. Perfeito. Então nós temos que atuar onde nós podemos alcançar. Mas, já voltando e falando talvez um pouco sobre política, nós precisamos de leis eficazes e eficientes. Ok. Ou, primeiro, eficientes, que é o caminho, e eficaz, Que é o resultado. que é o resultado. Nós precisamos de políticas públicas dessa forma. O Estado, eu entendo, existe um binômio. A necessidade, a possibilidade, no caso, para quem, veja bem, um pai de família, que ele paga a pensão. Existe a necessidade e a possibilidade, é um binômio. Perfeito. Para quem é o alimentado e quem está alimentando. Existe um binômio. E no Estado existe o mínimo existencial e a reserva do possível. O que seria o mínimo existencial? Aquele ser humano, o que ele necessita para ter uma vida digna. É Ok. o mínimo existencial, ok? Tá. Não é sobreviver, não é vegetar. É ter o mínimo existencial de qualidade de vida. E o Estado, a reserva do possível. O nosso Perfeito. Estado tem uma reserva do possível. Sim. Mas o que está acontecendo? Uma má distribuição na renda, talvez? Mas um dia desses atrás, eu vendo uma dessas figurinhas que vem no WhatsApp aí da vida, aí das redes sociais, e tinha uma figura que um cidadão estava em frente a uma casa, e anos 70, 60, 70. E ele tinha uma casa e um carro, na época. E esse cidadão, ele não era uma pessoa que tinha uma formação muito boa, que ele tinha uma formação... E isso me remeteu também aos meus tios. Eles eram profissionais, torneiro, trabalhava na Ford. Não eram pessoas que tinham assim, uma formação superior. E eles tinham uma casa, tinham um carro, mantinha a família. Então, hoje, esse profissional com essa formação lá, mas era outro cenário, outro momento, tal. Mas tá muito distante do profissional. Eu acho assim, mesmo com um profissional que tem uma formação de nível superior, as coisas ficaram mais distantes, parece que ficaram mais... o que eu digo, bens materiais, para que ele tenha condição até mesmo de manter a família, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que está mais distante, eu acho que o poder de compra perdeu muito esse poder de troca. Eu acho que com a sua família deve ter sido a mesma coisa. Sim. Entendeu? Seu pai não tinha uma formação legal, mas conseguiu uma casa, conseguiu ter uma condição de manter a família. E hoje está muito difícil, muito difícil. Quando o senhor fala em troca, eu veio o escambo. Escambo, né? Veio escambo essa... é troca. A troca, né? Uhum. E é muito importante isso aí que o senhor falou a respeito. Primeiro, a gente tem que ter... O indivíduo precisa ter liberdade.
O Sim. indivíduo, o ser humano, tem que ter liberdade. Perfeito. Perfeito. Para também empreender. Sim. Mas a liberdade dele tem que respeitar a liberdade e o direito dos Dos demais. demais. Isso que é importante. E quando o senhor falou sobre o metalúrgico, eu também fui metalúrgico. Foi também. Na fase como criança e adolescente, né, vamos dizer assim, trabalhei em funilaria e pintura e depois em metalúrgica, Até você ingressar na polícia. antes de ingressar na PM e também no Banco Nacional, antigo Banco Você Nacional. começou a trabalhar com quantos anos de idade, meu amigo? Muito novo, na informalidade com 10, 11 anos e com 18 anos com 15 anos eu estava, aos 15 anos, Porque antes podia registrar aos 14, né? aos 14. Então, aos 15 anos eu já estava numa metalúrgica, Legal. Molas Falbo ali no Trabalho. Prefeito Saladino. Trabalho não mata. Jamais. Trabalho jamais. não mata. Nós somos provas É lógico, vivas. né? Você não vai trabalhar. Não, eu digo assim, o trabalho Não, enobrece. enobrece, Enobrece. não mata. Não O mata. que mata é a vagabundagem, é o caminho errado, e por isso daí mata. Mas o Justamente. trabalho, então, eu Sim, sou um não. pouquinho crítico a essa questão do adolescente. Eu acho que o adolescente, porque na realidade, eu penso da seguinte forma: se você hoje der R$ 500 para um adolescente com 14 anos, vai ser uma grana legal. Se ele começar hoje trabalhando e ele tiver lá, uma ajuda de custo de R$ 800, para um adolescente de 14, 15 anos é legal. Só que se ele começar com 18, 19 ou 20, esse mesmo valor já não vai ter tanta importância para ele, porque ele já tem outras demandas que tá. E quando você começa logo cedo, você tendo o seu dinheirinho, a possibilidade de você comprar suas coisas, pô, é bom demais, é bom demais. O senhor falando, eu me recordo do meu primeiro salário. Aos Perfeito. 15 anos de idade, era chão de fábrica, a gente recebia o salário na máquina. Tá. O encarregado vinha, o RH No envelope. vinha com envelope, né? Uhum. E entregava, você recebia o dinheiro. Eu cheguei a receber no E envelope esse também. envelope, o senhor me fez recordar, meu primeiro pagamento eu entreguei nas mãos da minha mãe. E essa forma que nós tínhamos em contribuir e retribuir com a família também, essa formação, eu acho que é muito importante A isso. base, né? A base. A base. E ela sabia o que você precisava. Ela sabia. Ela pegava um dinheirinho ali e dava. Então, mas aí você pegava um dinheirinho, é isso que eu me refiro. Se pegasse hoje, por exemplo, se nós voltássemos no tempo e ela te desse hoje R$ 50, você ia comprar as coisas e ia ficar feliz. Sim. Ia ficar feliz. É uma realização. Uma realização. Justamente. Então, só que se você tivesse já 18, 19, 20 anos, talvez esses R$ 50 já não daria para fazer nada. Então, eu sou da opinião, poxa vida, você é a favor do trabalho escravo? Não, eu sou a Jamais. favor da liberdade das pessoas. E escolher. Escolher. Isto. Olha, isso daqui é legal, isso daqui dá, porque sempre que você coloca em posição, você Limita. limita. Não pode limita. Nada é absoluto. Tem que Nada ter é um meio absoluto, termo, né? tem A gente que- costuma dizer que os extremos são vícios e o meio termo é a grande virtude. Então, é isso que eu acho que está faltando. Está faltando, assim, na realidade, como nós já falamos, não existe uma receita que vai ter, né, que vai resolver tudo. Mas algumas coisas têm que ser feitas, né? Eu acho que porque nós estamos caminhando. Olha, Eu entendo que sim. E é muito importante frisar leis. Nossas leis existem. existem leis. E as leis, elas são rígidas e boas. E a lei, ela é feita de acordo com o tempo, o povo. E o povo segue as leis, deveria seguir as leis. Não é a religião, a arte marcial, não é a profissão que é boa ou ruim. Não é a lei que é boa ou ruim. É o ser humano. O ser humano que é bom ou ruim. A índole dele, Ele tem, a sim, essência. a essência, a índole, ele tem o livre-arbítrio. Sim, tem o livre-arbítrio. E aí ele escolhe. E quando ele escolhe, ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele faz também. Agora, o empreendedorismo, eu entendo que o próprio governo deveria dar esse incentivo.
viabilizar, fomentar para que as pessoas conseguissem desenvolver seu trabalho intelectual, manual, cada um dentro das suas características e qualidades, desenvolver e formar novos profissionais. Além do que, também penso eu, por que não aproveitar aquele profissional, e eu me coloco, eu estou aposentado na reserva há 12 anos. Ok. Por que não utilizar esse profissional que já tem a experiência de fato e de direito para ensinar os demais Tem vivência, né? a vivência A profissional? vivência, né? O países orientais tem esta. Sim, Tem esta eu ia do mais velho ensinar o mais novo, né? justamente. E eles valorizam isso, né? Eu acho que é muito... Valoriza o professor, né? Sim, Valoriza o professor. é muito importante. Então, a gente vê que houve uma inversão de valores muito grande. A falta de respeito mesmo, a empatia com o ser humano. A empatia é uma coisa que... O dia a dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, custa? Não custa. A gente tem que ter cuidado até com as Educação palavras básica, né? hoje, né? A educação básica, né? A educação de respeito. Eu não queria entrar nesse ponto, mas me veio agora Fique à vontade, a Gilberto. escala 5x2. Isso. 5x2. Nós não fizemos um cronograma aqui de assuntos, né? Então, Não. É aleatório. eu entendo sim que o ser humano ele precisa ter o descanso e para ter qualidade de vida. Mas ele também tem que ter a livre escolha. Eu Ok. quero ou não a escala 5x2? Eu quero ou não trabalhar 6x1? 4x3? 7 para daqui a pouco? Talvez até um outro modelo, né? Agora, professor, essa pessoa, esse profissional que trabalha 6x1, se ele trabalhar 5x2, nos 2 dias de folga dele, ele vai estar no lazer, no estudo, com a família, ou ele vai procurar um bico para poder aumentar a renda dele, talvez? Aí recai na liberdade, mas ele não, por lógica, você vai trabalhar 40 horas semanais, perfeito? Se você for fazer uma outra atividade, vai aumentar a informalidade. Então, eu acredito, e tem outra, tem outra. Não nesse primeiro momento, mas depois o salário você vai ter que ser dividido. Você tem um negócio, você tem tantas horas de trabalho e você vai ter que contratar mais, você vai ter que colocar mais gente. A força de trabalho. A força e a receita vai ser a mesma, então você vai ter que Porque dividir. o ser humano, o profissional, ele vende aquilo que ele tem de melhor. Sim. Aquilo que ele tem de melhor, que é a força de trabalho. Sim. A gente fala muito sobre... Fala não, mas me veio agora à mente a mais-valia. Mais-valia é aquilo que você vai produzir e vai ter o retorno também, resumidamente. Né? Então, ele tem que ser valorizado, sim. Mas o empreendedor também precisa ser valorizado. Precisa. E esse que é o microempreendedor, por exemplo. Será que essa escala não vai também afetá-lo? Na realidade, já tem um estudo, né? Já ouvi alguns estudos, que é a microempresa que vai ser mais afetada, né? Porque, na realidade, são as micros que contratam mais. E principalmente na área de serviços. Porque na área de serviços, costumeiramente, você trabalha aos sábados e você tem, né, algumas exceções aos domingos também. Então você vai ter que contratar mais. Você vai ter que dividir. É o caso do restaurante, do Palácio Tahiti, onde eu estou gerenciando. Tá. Lá nós trabalhamos de terça a domingo. Perfeito. Mas todos os funcionários eles têm 2 dias de folga. Mas dependendo a área, vai ter que ter uma adequação. Vai. E essa adequação, no meu entendimento, leva tempo. Não é algo estanque.
Na realidade, sempre que você tiver um peso muito grande do Estado, as coisas vão se tornando um pouquinho mais difíceis, porque ela vai engessando muito. A nossa CLT é de 1943, com Getúlio Vargas. Então, de lá, os direitos trabalhistas, as conquistas trabalhistas, estão maravilhoso. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Uhum. Tem lá o seu lado bom também. Mas ali você está cerceando, muitas vezes, o indivíduo. O indivíduo, o que que eu quero fazer? O que que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Então, eu acredito que nesse momento nós teríamos que ter um outro modelo paralelo ao CLT que seja a opção do indivíduo. Ó, tem aqui o CLT, ótimo. Porque quando você sai do CLT, você pega o pejotismo, você pega outras situações. Não, modelo legal. Uhum. Modelo, né, vamos dizer assim, um outro modelo de contratação trabalhista paralelo à CLT, mas que também tem as garantias, que tem as garantias que forem fundamentais para o ser humano, para o trabalhador que permaneçam, mas que tenha a opção, a liberdade de você falar assim, olha, eu não quero esse, eu quero esse daqui. Porque uma vez que você engessa tudo, aí você perde a capacidade da liberdade do indivíduo, que eu acho que isso que não é legal. Como o senhor falou, sobre a CLT. E também a nossa Constituição de 1988. Perfeito. Nossas leis estão ultrapassadas? Não, elas não estão ultrapassadas. Só que a nossa Constituição, o senhor do direito sabe muito bem o termo que a gente usa, é uma grande coxa de retalhos. Sim. Porque ela vem sendo, de tempos em tempos... A mutação da própria lei, né? Você tem uma lei hoje que, com o passar do tempo, ela vai e é importante. É importante, ela vai se adequando a evolução do ser humano, a lei vai ter que ser progressista, né? Sim, justamente. A lei, conforme a mudança de comportamento, por exemplo, o que era crime no passado, hoje alguns crimes deixaram de ser crime. E aquilo que não era no passado, hoje são crimes. Então, essa evolução humana, ela acompanha, está intrinsecamente ligada às leis e as leis à evolução humana. Isso é uma coisa até natural. Mas o debate é longo, muito assunto. Nossa vida. Era papo reto com o professor Valdemir. Poxa, mas era só um bate-papo. Poxa vida, mas é que uma vai puxando, vai desencadeando outros raciocínios. Mas, o Gilberto, eu vejo assim, precisamos de uma virada de chave no nosso país, não precisamos? Essa é a conclusão que eu chego. Nós precisamos, não sei exatamente como vai ser essa virada. Não estou falando de esquerda, direita, alguma Perfeito. coisa. Não é isso, mas nós precisamos e até mesmo evoluir, né? Melhorar, porque olha... Até mesmo essa polarização, ela acaba sendo não benéfica. É prejudicial. O lado A, lado B, eu acho um tanto quanto desnecessário, desculpa dizer. Mas o que o senhor falou realmente é importante. O povo está cansado, nós estamos cansados. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Coisa básica. Entre o mar e o rochedo, quem mais apanha? O mar e o rochedo. O rochedo está aqui. O mar e o rochedo. O rochedo, vai que vai. Quem mais apanha? O que o senhor acha? Eu acho que é o rochedo. Não é. É o mar? Não é. Não, então... Não é o mar e nem o rochedo. Entre o mar e o rochedo, quem mais apanha é o marisco. É o que está entre o mar e o rochedo, levando pancada de um lado e do outro. Quem é o marisco? O povo. O povo. Então, Poxa, enquanto nunca tinha feito esse paralelo. Raciocínio aí. Enquanto os governantes querem degladiar, brigar, bater, quem está no meio que é o povo, é o que está sendo mais prejudicado, é o que está apanhando mais. Esse é meu entendimento, tá? E é muito importante, professor, também frisar o seguinte. Uma outra frase que me veio à mente agora.
Quem não vive para servir, não serve para viver. Mahatma Gandhi. Perfeito. Então, se o ser humano está nessa terra e não consegue agregar a outro ser humano uma qualidade de vida, uma melhora de vida, sem querer ter algo, já pensando no retorno, nós Fica estamos difícil, aqui, né? Fica vai ter que... difícil. Fica difícil, Fica né? difícil. E o nosso país é um país Rico. rico. Você vê, nós não temos problemas com grandes catástrofes, né? Aí tem aí o El Niño, né, que tá chegando aí, mas graças a Deus ainda surgiram, aconteceram algumas catástrofes, mas não é normal. Não é como se fossem. Tem país É abençoado. que é abençoado. O país é Tudo abençoado. que você planta, colhe. Todo povo é o abençoado. povo é abençoado. O que os governantes precisam parar de fazer, desculpa dizer, mas a vida virtual está substituindo a vida real. Tá vivendo virtualmente. Não, nós temos que Influenciar. Os políticos, recado para os políticos e governantes, saiam dos seus gabinetes e vão para a rua. Conversem com o povo. Vivenciem a realidade do povo. Andem de metrô, trem, ônibus, caminhem pelas ruas da sua cidade, do seu estado, do seu país, para ver realmente a realidade, o que realmente o povo precisa. Sem promessas, com propostas. Políticas públicas eficientes e eficazes. Ok. Gilberto, como você falou, né? Poxa vida, nós não temos um roteiro e o nosso tempo está acabando. Então tem aquela câmera, dê o seu recado, como encontrar a academia, como encontrar o Gilberto. Deixa suas redes sociais aí, fique à vontade, Gilberto. Perfeito, maravilha. Gilberto Silva, mestre em Kung Fu. Nós estamos na rua Santo André, 662, Vila Assunção, em Santo André. Também sou o gerente do restaurante Palácio Tai-Chi, na rua Arthur de Queiroz, número 112, bairro Casa Branca. Tudo ali muito próximo. Comida boa. Excelente. Não existe... Lá nós temos um prato que chama Família Feliz. Família Feliz. É insuperável, é o carro-chefe. Poxa vida, okay? Que bacana. E fica aqui o meu agradecimento, me coloco à disposição. Legal. Como mestre em Kung Fu, como policial militar subtenente, como instrutor de tiro, advogado e gerente do restaurante Palácio Tai-Chi. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, Dr. Dr. Gilberto Silva. Tem ponto ou não? Não, é Dr. Gilberto Silva, underline 30. Ok. Facebook, Gilberto Silva. Ok. Muito obrigado, Gilberto. Muito Eu que obrigado. agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui conosco na Prazer na é meu, nossa professor. bancada. Gratidão. Espero voltar. Poxa vida, vamos marcar. Temos muitos assuntos ainda. Poxa vida. Nós viemos conversando no trem, né? Nós viemos de Santo André para cá no trem, nós viemos conversando e achamos que... E um detalhe, né? O professor fez com que eu andasse de trem já há décadas que eu... Puxa vida. Alguns anos, décadas não. Experiência. Foi ótimo. Passeio maravilhoso. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, esse foi o nosso papo reto com o professor Valdemir no dia de hoje. Espero que vocês gostem do bate-papo. Tem lá, mandem lá também algumas observações que vocês gostariam de saber também. Nós vamos tirar dúvida, mando para ele. Para quem pretende praticar o Kung Fu, como é que faz para começar. Então, tá aí. Mas não deixe de seguir lá a gente lá no professor, né, no Instagram, professor, escreve, né, tudo, professor.valdemir. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais.